hoje é de casa. Não precisando, melhor. Mas amém, sejam todos bem-vindados, bem-vindados no Senhor Jesus. Romanos capítulo 1. Eu retornei as postagens de vídeos do canal do Mente Bíblica, e isso, querendo ou não, fica muito na cabeça da gente. Às vezes eu estudo, faço anotações e observo várias coisas e vários recursos que a gente acha por aí. Passo a noite inteira fazer um vídeo de 15 minutos. E fica muita informação boa e dá para a gente passar para as pessoas. Eu estava lamentando porque, assim, muita informação para passar, mas eu não me atrevo a vir trazer nada da parte do Senhor, só porque eu descobri coisa nova na Bíblia. Coisa nova na Bíblia eu compartilho com você, de forma pessoal, com aqueles que eu sigo. Mas quando eu venho para cá, eu tenho que ter uma direção do Senhor. E eu tinha já orado ao Senhor pedido ao Senhor várias vezes, me desse uma palavra bem direcionada. E eu não recebi confirmação do Senhor, eu estava bem triste. E agora a tarde falou comigo, e assim, a minha gratidão ao Senhor em saber que mais uma vez Ele pode usar a nossa vida para trazer uma palavra que seja edificante para você, que você possa assimilar tudo o que o Senhor tem para falar na sua vida essa noite, amém? Fui na carta aos Romanos, mas não é porque eu fui estudar, porque na verdade não tem muito a ver com o que eu postei no canal, não. Tá bom? Senhor, fala conosco através do teu Santo Espírito e prepare a nossa vida para que possamos assimilar aquilo que vem da parte do Senhor. O Senhor venha ter a primazia, o Senhor venha ter o seu lugar. O Senhor possa falar aos nossos corações, começando por mim, possa falar a cada um que está nesse ambiente aqui, que esse ambiente seja realmente totalmente consagrado ao Senhor, que deixe o coração mais duro que houver aqui, Senhor, até o que mais acessível a tua palavra, todos possam ser tocados, possam ser quebrantados, possa haver um entendimento, compreensão, atitude, posicionamento, em nome de Jesus, amém? Amém. Bom, Romanos 1, a partir do versículo 11 ao 18, vai dizer assim, na revista atualizada: porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, especificamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela nos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Queria que vocês repetissem comigo só o versículo 17, por favor. Amém? Você está aqui, né? Leia na Bíblia sua aí. Amém? Amém. Romanos 1,17, vamos lá? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém? Esse estudo num dos vídeos, que essa expressão justo viverá pela fé, a gente lembra logo de Hebreus, capítulo 10, quando diz que o justo viverá pela fé, você teve algo de prazer nele, nós não somos que retrocedem, mas na verdade é lá em Abacuque. Isso aqui é uma transcrição, uma expressão do profeta, um dos profetas menores, acho que é Abacuque, vai 2:4. Bom, o foco desse texto aqui está no versículo 17, quando fala da justiça de Deus, amém? Toda a carta de Paulo vai falar sobre a justiça de Deus. Toda a carta de Romanos, todos os capítulos têm alguma coisa a respeito da justiça de Deus. Se eu fosse colocar aqui um tema, eu iria chamar a dizer o seguinte: a justiça de Deus e as obras da fé. A justiça de Deus, que é uma obra própria de Deus,
em nosso favor, né? E as obras da fé que dizem respeito às nossas obras, as obras que deveríamos estar fazendo sempre. Amém, queridos? Então, versículo 11 ao 17, ao 18, como eu li, Paulo vai declarar os motivos de sua pretensão de ir a Roma. Na verdade, quando a gente lê a carta aos Romanos, a gente pensa que ele estava querendo ir a Roma. Não, ele estava querendo ir à Espanha. Roma é só um detalhe. Roma, ele iria só passar por Roma, iria compartilhar alguma coisa com os irmãos. A intenção de Paulo não era ir para Roma, morrer em Roma, ser prisioneiro 2 vezes e terminar a carreira dele lá. Não, a pretensão dele era ir à Espanha. Por que estava com essa pretensão? Os motivos que ele vai explicar os motivos pelos quais ele quer ir a Roma. Eu anotei 10 pontos aqui. Mas em suma seria o seguinte: ele já tinha alcançado todo o pessoal do campo missionário dele, onde hoje é chamada de Turquia, onde tem aquela certa igreja do Apocalipse, né? A Macedônia e a Gaia. Ele já tinha plantado a igreja em todos aqueles ambientes. De Jerusalém para baixo não precisava, a igreja mãe estava lá. Então ele tinha que subir de alguma forma aí, sempre para o ocidente. E ele estava querendo chegar à Espanha, e ele queria o apoio dos irmãos que estavam em Roma. Ele não foi que plantou a igreja lá, mas ele queria compartilhar algum dom espiritual, ser refrigerado, ou vamos dizer assim, desfrutar da companhia dos irmãos por um pouco, mas o objetivo dele era ir pregar na Espanha, era fazer um novo campo missionário. Uma pessoa que é chamada por Deus para fazer realmente algo que o mundo da época dele, ele anunciou em todo lugar onde ele podia ir, anunciou o Evangelho. Esse é o Paulo. Amém, queridos? Se você olhar, isso ficou logo nessa primeira parte tão pequena que eu li do texto, são 16 capítulos da carta. Então a pretensão de Paulo era chegar à Espanha. E a gente só vai ver essa pretensão quando a gente lê a carta toda. Certo, queridos? Ele também não tinha o objetivo de trabalhar em obra alheia, ou obra do fundamento feito por outros. Não, ele gosta de trabalhar no campo que ele começou, muito parecido com a gente. Eu nunca trabalhei, a gente nunca trabalhou assim, vem pastorear a igreja aqui, nunca. O momento em que eu quase voltei para Minas foi em 2008. O negócio estava mais feio do que eu posso escrever, e um dos amigos que eu tenho lá em Minas entrou em contato com uma oferta irrecusável para qualquer pessoa que tem 2 neurônios, teria deixado tudo, teria voltado. Qualquer pessoa racional. Tinha 3 igrejas ou 4 lá, e uma das propostas que ele me falou foi a melhor de todas, humanamente falando, seria irrecusável. Ele já foi dizendo assim: quando suas coisas aí vêm, já está tudo pronto, já comecei aqui com o pessoal. E aí eu fui orar, o Senhor disse que não era para ir. Eu ia perder alguma coisa, talvez, da minha família, não sei, me perder, né? Mas eu nunca, a gente nunca dirigiu igreja pronto, a gente sempre começou do zero, todo mundo, né? Assim era Paulo, ele não gostava de trabalhar em terreno alheio, em fundamento alheio. Eu queria ir para a Espanha, porque em Roma já tinha igreja que, inclusive, não foi ele que plantou, foram outras pessoas. Ok? Bom, se você observar no versículo 13, é onde ele começa a falar os porquês que ele quer ir a Roma. Os porquês, né? E os 2 primeiros estão subentendidos aqui nessa introdução. Os 2 primeiros é que ele não queria trabalhar em terreno alheio, e que o terreno dele, o campo missionário dele, já tinha sido todo evangelizado, estava todo alcançado. Os 2 primeiros motivos são estes, ok? E vamos para um terceiro motivo, versículo 13, em 12, 13. Onde fala da parte onde ele quer se relacionar com os santos. No sentido que daí você deu uma coisa. Versículo 12 e 13, como eu acabei de falar há pouco tempo, certo? E aí fala na NVI, fala confirmados e confortados, né? Na fé mútua, certo? O 4º motivo, ele fala das muitas tentativas dele, mas só agora abrimos a oportunidade para ele. Ou seja, o 4º motivo é que ele reconhece que agora era tempo de ir para um outro campo missionário, porque aquele campo ali já deu, ele já, tipo assim, não adianta ficar aqui, todo mundo já ouviu, ele não foi chamado para ficar pastoreando, não, o negócio dele era plantar igreja. Então, o Senhor que enviou Paulo para plantar igrejas, ele levantaria pessoas para cuidar, pessoas essas que mais tarde iam bater em Paulo, eles consideram Paulo, iam falar mal de Paulo. Isso não é muito incomum nos dias de hoje.
Bom, o quinto motivo, lá no versículo 14, deixa bem claro. Ele diz: eu sou devedor. Ele não diz: eu me sinto devedor. Não, eu sei que sou devedor. Ele está falando de uma consciência pessoal que ele tem. Eu sou devedor a todos que existem na face da terra. Porque quando Cristo pagou a minha dívida, eu me tornei devedor de todos que ainda não ouviram da salvação. Independente de ser grego, bárbaro, cita, judeu, ser pecador, ser justo, ser da religião que for, do credo, do jeito que for, eu sou devedor. Nós não temos essa visão e nisso nós erramos, irmãos. Porque Jesus pagou a nossa dívida e a gente vive como se a gente não estivesse devendo nada a ninguém. Aquela sensação de paz que a gente tem, legal, não vive ainda, não deve nada a ninguém, exceto alguns que têm dívida financeiramente. Mas estou falando de uma dívida impagável. Jesus pagou essa dívida impagável. E agora a dívida que temos para com Jesus é anunciar o Evangelho. É uma dívida, não é um favor que você está prestando para ninguém. É uma dívida que eu e você temos que pagar. Quando falamos de dívida, só lembrando do que Paulo escreveu aos Coríntios, né? A ninguém lhe faz coisa alguma, exceto o amor com o qual vocês têm o dever de amarem uns aos outros. Não é um amor, é um amor imposto. Porque o amor de Deus é um amor imposto. Certo? Como é que é o primeiro mandamento? Você vai me amar acima de tudo, todos, né? Você vai servir exclusivamente a mim. É uma imposição. Se você quiser, se não quiser, não é problema de Deus, é problema seu. Então entenda que esse amor de Deus não tem nada a ver com emocionalismo, com sentimentalismo, com frescuragem, não. É uma questão de posicionamento e comprometimento. Amém? Amém? Então veja bem, nós temos uma dívida, na verdade duas. Uma é amar os irmãos conforme fomos amados, consolar os irmãos com o mesmo consolo com o qual fomos consolados. Isso é dívida, e é dever nosso estarmos procurando pagar isso. Mas a principal dívida é a que Paulo está dizendo aqui, ó. Eu já estou salvo, então agora eu tenho uma dívida para com todas as pessoas. Venham para cá, sejam bem-vindos. Tem duas cadeiras aqui na frente. Bom, olha só. Então, queridos, Paulo tem uma dívida. Sabe como é que as pessoas se sentem hoje? As pessoas fiéis. Eu estou falando de crente debochado, crente meio crente não. Estou falando dos fiéis. Os fiéis não é preocupado com muita coisa. Já sou salvo. Os outros agora se quiser, procure. É difícil encarar Jesus depois de declarar uma coisa dessa. E as pessoas não saem declarando isso. Alguns não declaram isso não. Tem medo, tem vergonha. Mas no coração declara. Pela sensação de bem-estar. Como se não estivesse devendo nada a ninguém. Tem uns que dizem até que estão com vergonha de falar de Jesus. Você devia ter vergonha de outras coisas. Não vai numerar aqui. Mas tem muita gente que tem vergonha de falar de Jesus com as pessoas. Paulo está dizendo: eu sou devedor. Irmão, é uma dívida. Como é que você cuida da sua dívida? Eu sei que tem gente que consegue dormir bem, está tranquilo, tanto com a dívida lá, em cima das alturas. Eu não sou desse, mas eu respeito quem sabe lidar com as dívidas desse jeito. Eu não lido muito bem dessa forma, não. Nós temos uma dívida e nós vamos ser cobrados. Talvez pessoas que estiveram conosco aqui, do nosso lado, trabalhando lá, ou estudando, sei lá a atividade que você está envolvido, você nunca falou de Jesus para essas pessoas. Será que você vai ter a oportunidade no final de olhar para o rosto dessa pessoa? Será que essa pessoa, não sei se vai ser, mas será que se a pessoa tiver a oportunidade de falar umas verdades para você, será que você vai passar vergonha? Se essa pessoa virar para você e disser: rapaz, com você, trabalhando com você, estudando com você, tantos anos, tu nunca falou comigo, o que será? Agora eu vou para o inferno, você não me falou. Pensa nisso, irmão. É uma dívida, mas é uma dívida para você pagar agora. Não é um negócio para você ver depois, não. Amém? Versículo 14, Paulo diz: eu quero ir. É o quarto motivo que eu falei? Não é o quinto. Eu sou devedor. Verso 14 diz: sou devedor tanto a grego quanto a bárbaro, tanto a sábio quanto a ignorantes. Como é que você olha as pessoas que ainda não alcançaram Jesus? Como pessoas que realmente merecem o inferno? Aí você fica calado. Aquele bicho ruim, não deixa ele se lascar sozinho. Vou anunciar para ele, não. Pecador velho devasso sem vergonha. Não fala nada, não. Ele vai para o inferno. É assim que você está. Não pode. Amém?
temos que falar, porque nós temos uma dívida. Comece a pagar. Qual é a única forma de você pagar essa dívida? Se torna co-participante do sofrimento de Cristo. É saber que sempre que você for falar do Evangelho, você vai ser odiado pelas pessoas. Sempre que você quiser viver bem direitinho o Evangelho, você vai ser excluído. Crente desmantelado é o que mais tem por aí. Crente desmantelado. Já ouviu falar de crente desmantelado? Pois é, o crente desmantelado, ele está nem para participar do sofrimento de Cristo, não. Ele não está nem não. Mas quem quiser viver piedosamente, Cristo vai sofrer perseguição. Você não está sofrendo, está se alegrando com o mundo. Rapaz, considere aí alguns questionamentos, por favor. Ainda dá tempo. Bom, o sexto motivo que Paulo está dizendo sobre por que ele quer ir a Roma, versículo 15, diz que ele está pronto para anunciar o Evangelho a todos. Olha o versículo 15. Por isso que está em mim, estou pronto a anunciar. Você está pronto a anunciar o Evangelho? O apóstolo Pedro disse assim: olha, esteja pronto para responder. Aqui queria perguntar a você a respeito da esperança que você tem em Cristo. Você está pronto? Não, pastor, não me preparei. Você acha que eu vou ser cobrado se você não estiver preparado? Eu vou ser cobrado porque você não tem uma resposta para dar às pessoas. É você mesmo que vai ser cobrado. Paulo disse: eu estou pronto. E Paulo estava sempre pronto para falar de Jesus, para anunciar o Evangelho. Sabe para que muita gente está pronta hoje? Para arrumar uma desculpa. Eu fico com vergonha. Eu sinto um desprezo enorme quando eu começo a ver o tipo de vida de um crente de verdade, do Oriente Médio hoje agora, domingo, dia 4 de maio. Compare como é que é a vida de um crente lá, a vida nossa aqui. Compare. Lá eles confessam a Jesus, eles perdem casa, perdem tudo. São presos, são chicoteados, sofrem violência espiritual, sexual, emocional, todo tipo de violência. Não negam a Jesus. Hoje os crentes afrescaram do ocidente aqui assim: ai, pastor não falou comigo, não vou mais na igreja. Irmão, eu fico assim, me segurando, sabe? Dá vontade de morder. A primeira coisa que tiver na minha frente, talvez passe a raiva de um negócio desse. Não é de morte uma coisa dessa. Tem gente literalmente dando a vida pela causa. E os crentes aqui no Brasil é assim: procurar um lugar, porque ali as pessoas vão me notar. Você quer aparecer, fica a cabeça de rosa ou de verde, de sul, não posso tirar a roupa, fica gritando no meio da rua: ei, eu sou de Cristo. Não me notaram. Procura uma cruz. Quando você estiver crucificado, eles vão chorar. É muito afrescalhamento, misturado com dodói, sabe, com coisinha que, meu irmão, casa com o Evangelho, não dá. Não dá. Crente sempre pronto para errar e arrumar uma desculpa, mas nunca pronto para anunciar. Como é que eu consigo ser ágil para arrumar uma desculpa? Eu não tenho agilidade para dizer: rapaz, ó, eu sei que Jesus salva. Está escrito, está aqui, mostra na Bíblia. Você não tem que ser doutor em divindade não para isso. Rapaz, se Jesus existe, ele existe. Porque, rapaz, eu posso não estar vendo, mas eu sinto ele, converso com ele todo dia. Ele me responde as coisas. Como é que ele não existe? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Meus irmãos, então, do quinto para o sexto dia, Paulo estava sempre pronto para anunciar o Evangelho a todos. E aí, o sétimo motivo está no versículo 16, onde ele fala assim: pois não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Se você for procurar a história do cristianismo direitinho, procure. Tem muita coisa aí no primeiro século, mas uma das coisas mais batidas na internet, procure baixar em PDF a carta de um senhor chamado Plínio, primeiro século. Ele escreve para um outro governante, querendo saber o que fazer com os cristãos que estavam crescendo. Ele queria saber que tipo de tortura fazer com eles, a procedência, o tipo de flagelo que deveria impor a esses crentes, porque ele não tinha experiência nesse caso. Ele diz: olha, alguns
eu surrei, né? Eu oprimi ali, fiz com que eles negassem a Jesus e confessassem fidelidade a outros deuses, aos deuses de Roma e ao imperador. Estes não foram sacrificados. Os outros disseram, não, estou com Jesus, matei. Mas me diga como é que eu deveria agir com esses cristãos. Bom, tinha gente que se envergonhava do Evangelho, desistia, voltava atrás, mas não era por causa de afrescalhamento dos últimos dias, não. Vocês estão entendendo? Cadê os homens aqui? Homem que tem filho aí. Homem que tem filho. Presta atenção, costume bíblico. Costume bíblico. Quer diminuir o afrescalhamento? Costume bíblico. A mulher cuida do filho até os 12 anos. 12 anos e um dia, ele vai para o bar misbar. A mulher não tem responsabilidade nenhuma de estar instruindo, ensinando coisa nenhuma. Ele se agarra aí com o pai. Inclusive, se o pai vier bom, ele assume a profissão, o lugar é do pai e tudo. Ele copia do pai o caráter dele. Vocês estão entendendo? Cuidado com essa geração que está toda frescalhada. Senão o homem realmente vai se tornar, né? Vamos dizer assim, vai ficar em extinção. E a gente está só vendo esse negócio acontecendo e ninguém faz nada. Vamos para a Bíblia, irmãos. Ainda tem tempo, amém? Queridos, olha o versículo 16 ainda. A primeira parte ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. E aí na parte B diz, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Primeiro judeu, também o grego. Vamos lá, vamos ler todos juntos. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Essa parte aí que se desconsidera. Primeiro é sempre judeu, seja para B, para B, porque eles foram primeiro. Eles são os primeiros que serão os últimos na linguagem de Jesus. Bom, ele falou, eu não me envergonho do Evangelho. Você se envergonha do Evangelho que te salvou? E diz, porque o Evangelho é o poder de Deus. Em um dos vídeos eu falei sobre essa questão com meus artigos. Traz um entendimento totalmente errado. O Evangelho não é poder de Deus para a salvação, não. Tem um ócio no artigo, não. O Evangelho é o quê? O poder de Deus. Não é qualquer poder, é o poder. Tem gente que lê, mas parece que como nos artigos. Aí está lá o Satanás perguntando Jesus, né? Tu és filho de Deus, tu és filho? Cadê o artigo? E o Satanás pergunta, se você é o filho. Dá outro entendimento, que aqui todo mundo é filho. Jesus não falou, vai sois sal da terra e do mundo. Não. Comer os artigos aí. Vai olhar o texto. Vós sois o sal e a luz. Amém? Paulo está dizendo aqui que o Evangelho é o poder de Deus. É o único poder de Deus que pode produzir salvação a qualquer pessoa. Não tem outra forma. O Evangelho, ele não tem o poder, ele é o poder. Por exemplo, quando você pega a Bíblia, na Bíblia contém a palavra de Deus, não. Ela é a palavra de Deus, é diferente. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. O Evangelho não contém poder, não. Ele é o poder. Amém? Amém. Se eu abro mão disso aqui, acabou. Aí eu vou me sentir bem, porque eu já estou salvo, os outros se explodam, né? Ele diz que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, meus amados? Amém. Bom, o nono porquê, está no versículo 17. Aí a gente vai entrar no assunto que eu quero hoje. Visto que a justiça de Deus se revela nesse poder de Deus para a salvação, né? A justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, justo viverá por fé. Na NVI diz diferente. Se você pegar esse mesmo versículo aí, tem igual no Matias. Na NVI, Romanos 1, 17. Como é que está aí? Está apagado? Leiam para mim, vamos lá. Porque o Evangelho é revelar a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Uma justiça que do princípio ao
fim é pela fé. É um entendimento diferente, viu, irmãos? Na revista atualizada diz o seguinte: é uma justiça, essa justiça de Deus que se revela no Evangelho, é uma justiça que se revela de fé em fé. De fé em fé, dá um entendimento diferente. Do princípio ao fim é pela fé, da ideia que você se. Em momento algum pode ser, a fé pode ser substituída por outra coisa. Do princípio ao fim, essa justiça é pela fé. Certo, mas se você pega a versão árabe, você vai entender que está falando de um processo, quando você está crescendo. De fé em fé. É como somos transformados, até chegarmos à imagem e semelhança do Senhor. De fé em fé. Essa justiça de Deus é um tema que eu queria falar mais com vocês aqui hoje. Bom, e o 10º e último versículo, o 10º e último porquê, que está no versículo 18. Fala que Deus se ira. E aí Deus vai ser revelado. Ela vai ser revelada sobre os homens. Se fosse eu, seria uma ira pior do que a que Deus tem. Porque eu sou homem, mas nós parece até que somos deuses. A gente sabe como exercer justiça e vingança na vida dos outros. A gente não sabe exercer misericórdia, perdão, graça. Mas fazer justiça no menino, o sujeito dá um tapa, não quer dar um tiro nele. Não é assim? E a gente acha que isso é justiça. Isso é vingança da pior espécie. E assim, ultrapassa muito a medida da justiça. Porque a justiça, a lei italiana, né, era 8 por 8. Agora o cara precisa ter 8 porque arrancar a cabeça dele. É diferente? É ou não é diferente? Hein? Vocês estão entendendo? O negócio está muito pior. Bom, mas a justiça de Deus se revela dos céus contra essa prática de pecaminosidade de todos os homens. E esses homens têm uma característica: eles detêm a verdade pela injustiça. Detêm a verdade pela injustiça. Amém? Estão entendendo? O que é deter a verdade? É não deixar que ela. Ei, está detido aí, parou. Não deixar que ela prossiga. E aí o texto todo vai explicar como é que é o negócio. Deus falando: olha, eu já mostrei esses credenciais aí. Quem olhar a natureza que eu criei vai saber que eu criei. Amém? Deus é trino, sim ou não? Deus é Pai, Filho e Santo. Olha a assinatura de Deus na criação dele. Os estágios da matéria: sólido, líquido e pronto. Um átomo. Prótons, elétrons e o quê? Eu não tenho um bocado de coisa, só que não trouxe. Mas a assinatura de Deus, até no DNA do homem, a assinatura de Deus ele deixou na criação dele. Amém? Então, quem observa a forma como tudo foi criado, entenda, Deus está mostrando as credenciais dele, que eu que criei isso aí. Está funcionando até agora porque eu não entendo. Aí tem uns homens que querem deter essa verdade como uma injustiça. Como assim? Se eu quero dizer que não foi Deus que criou, eu quero negar a existência de Deus, eu quero colocar um outro Deus para ser o regente da minha vida. Qual? Eu mesmo. Sou eu que decido, sou eu que faço. Aí o universo não é por um acaso. Quem está entendendo? Isso é deter a verdade de Deus como uma injustiça. Amar e louvar a criatura ao invés do Criador. E acho que vai ficar sem punição agora, que coisa mais triste. Dá até vontade de chorar, só que não. Eu quero realmente que essas pessoas cheguem à presença de Deus antes que chegue o dia da ira do Senhor. Mas se elas não quiserem, o problema é delas. Eu só tenho que anunciar. Eu só tenho que chegar para elas e dizer: você está maluco, Bergaz? Você está vendo que esse negócio não pode ter surgido nada? Maluco. Abre o teu olho, rapaz. E se Deus fez isso aí, Ele fez você com um objetivo. Ele fez você com um propósito. Não é para você viver a sua vida do jeito que você quer, não. A vida é mais do que isso. É mais do que você comer, se alimentar e estar vivo aí, né? Na sua forma de achar que é comum. Não, tem mais do que isso. Jesus disse que a vida é mais do que o alimento, a roupa é mais do que as vestes, o corpo é mais do que as vestes. Amém? Amém ou não amém? Então, fala da justiça de Deus. Queridos, olhe, a justiça de Deus é a coisa mais justa para o nosso sistema jurídico. É louco. A justiça de Deus, tem gente que fala por aí, olha, mas da justiça de Deus ninguém escapa. É tão errado isso. Se
Se ninguém escapasse da justiça de Deus, todo mundo ia ser salvo, porque a justiça de Deus foi feita através de Cristo Jesus. Mas essa justiça não é imposta. O versículo anterior diz que no Evangelho manifesta a justiça de Deus para a salvação daquele que, de todo aquele que, de todo aquele que crê. Eu tenho que escolher. Amém? Então, aqui não tem nada a ver com justiça. Da justiça de Deus ninguém escapa. Meu irmão, a justiça de Deus foi demonstrada lá na cruz, quando Jesus estava morrendo, ele foi moído. O Pai ele fez enfermar o Filho por causa dos seus pecados. Isso é justiça? Um justo morrer por um bando de gente justa, pecadora? Não. Negativo. Isso, no nosso conceito está errado. O que é justo no nosso conceito? Pecou, morra. Não está escrito, vou pecar essa, morrerá. Isso seria justiça. Amém? Mas o que foi feito lá, Deus fez justiça num ato de graça. Que é graça não merecida. Se é graça, não é justiça, irmão. Se Deus exerceu misericórdia, Ele não fez justiça por você. Amém? Justiça é aquilo que é justo. Pegou. Tá perfeito. Isso é justiça. Amém? Mas a justiça de Deus está fora, está acima dos conceitos humanos. Olhe, nós fomos feitos filhos de Deus. Por favor, olha aí, 2 carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 21. Acho que diz que aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós. Isso é justo? Fala para mim, é justo que isso é justo? Não, eu não falei isso com meu filho. Por que Deus vem fazer isso com ele? Aquele que não cometeu pecado. 2 Coríntios 5, 21. Acharam? Aqui eu acho que alguma coisa assim, não anotei aqui, mas acho que é. Queridos, segundo ponto sobre a justiça de Deus, esse entendimento distorcido que Deus não é ou não faz. Por exemplo, quando Deus proíbe a gente se vingar, Ele diz, a vingança é comigo. Aí negar diz, não, então ele também não se vinga não. Negativo, irmão. Só tem que saber o que é justiça de Deus, o que é vingança ou ira de Deus, juízo de Deus. Ele se vinga sim. Amém? Quando Ele diz, Ele passa não ser, Ele não vai falhar. Então, dentro do que é justiça de Deus, Paulo está dizendo, ei, por todos esses motivos eu quero ir para Roma, mas o principal está aí no final. Porque a justiça de Deus é revelada no Evangelho para a salvação daquele que crê. Mas a ira de Deus será manifesta também sobre aquele que não crê, sobre aquele que detém a justiça ou a verdade por uma injustiça. Quem está entendendo? Um evangelho que só fala do amor também é parcial, viu? Acho que é Atos 17, 30, por aí, até o 32, diz assim que o Senhor não levou em conta os tempos da sua ignorância, mas agora Ele está dizendo a todo mundo, Ele está notificando, está avisando, notificando, é uma linguagem judicial. Quando o oficial de justiça chega lá para entregar a notificação, Deus está notificando a todos que se arrependem, porque já está agendado o dia em que o Senhor virá para julgar a todos. Aqueles que aceitaram o amor de Deus serão salvos, e os que negaram, e os que detiveram a verdade pela injustiça encararão a ira de Deus, a ira mais severa do Deus Criador. Vocês estão entendendo, senhor? Dá glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Então, muita gente substitui aqui no entendimento deles a ideia de justiça por juízo, por vingança, tá bom? Mas nós sabemos que Deus executa tanto justiça quanto juízo na terra. E eu queria que nós lêssemos agora Romanos 12, versículos 18 e 19. Romanos 12. Esse Romanos 12, 18 e 19 é uma transcrição quase completa de Deuteronômio 32 e 35, onde fala que a vingança é algo que é exclusivo de Deus. Nós não temos direito. Olha para o seu irmão aí. Diga, meu irmão, você não tem direito de se vingar. E você tem uma dívida. É me amar, me consolar, anunciar o Evangelho para quem ainda não ouviu. Tá bom? Mas e se você estiver fazendo raiva? O seu dever é me amar, me consolar, aí acrescente, me perdoar e continuar anunciando o Evangelho para quem ainda não ouviu. Amém? Mas eu vou estar com raiva que fulano me fez raiva. Mas
Mas o seu dever vai continuar sendo me amar, me consolar, me perdoar e anunciar o Evangelho. Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você vai querer arrumar uma desculpa porque você está emocionalmente vulnerável? Você acha que vai comer essa história? Alguém achou aí? Romanos? Cadê Romanos? Alguém achou? Romanos quanto? Eu falei? Você imagina que eu dava muito negócio. Resolvi escrever, cara. Pra quê? É Romanos 12, né? 18 e 19. Leiam aí. Se possível, quando depender de vós, tenham paz com todos os homens. Não fiqueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Isso aqui está escrito para uma igreja. Estava tendo jeito dentro dessa igreja, exercendo vingança contra o outro. Não mistura não, viu? Que aí o contexto é diferente. Do lado de fora é fala dos amados, está falando dos odiados, dos desprezados, não conhece. O contexto aqui coletivo de igreja. Amém? Amém? Quando for possível, mantenha a paz com todos. Às vezes, para ser possível você ter paz com todo mundo, você tem que ter um relacionamento mais à distância. Isso é odiar? É não, deixa de frescura. É não, é você manter a diplomacia. Pai do Senhor, Pai do Senhor, tudo bem? Maravilha. Ok? Abraço. Pronto. Tentou uma vez, viu que o negócio deu ruim, vai continuar de novo, vai ficar aquele negócio de choque, claro, aí causando problema no corpo, dando confusão para meio, muita gente, porque ninguém gosta de resolver os problemas só com quem feriu, gosta de espalhar para uma parte, aí deixa o outro vai para outra parte, o lugar é bem grande, consumir o máximo de pessoas que puder, e com a auxílio de Satanás, é a sua carne destruir a obra de Deus. E tem gente que acha que ainda não vai ser punido por isso. Eu acho tão engraçado. Eu acho tão engraçado essas pessoas pensarem coisas absurdas como esta. Meus amados, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 a 9, você vai ver uma coisa interessante. Quero que vocês observem, quero que vocês participem comigo. Leiam aí. 2 Tessalonicenses 1, verso 6 a 9. Vamos lá. Fato é justo para com Deus que ele para a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, ali juntamente conosco, quando dos céus se manifestar o Senhor Jesus como chama do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança. Tomando o quê? Vingança. Tomando o quê? Vingança. Foi, eu estudei agora. Tomando vingança. Contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Deixa eu traduzir de forma que você entenda. Ele vai tomar vingança contra os que não reconheceram o amor de Deus. Inclusive, nesse texto que aparece a palavra: aqueles que não reconheceram o amor de Deus, o Espírito veio sobre eles. Ele vai tomar vingança contra os que não reconheceram Deus. E quem são esses que não obedecem ao Evangelho? Os que não obedecem, os que observam, leem, estudam, ensinam, mas não vivem. O que é viver o Evangelho no contexto de hoje é pagar uma dívida. Diga para o seu irmão: você tem um dever. Diga para ele: você tem um dever de me amar, me consolar, me perdoar e continuar anunciando esse mesmo Evangelho a todas as pessoas. Quem está entendendo a mensagem de hoje? Amém. Irmãos, obedeça. Mas eu não estou sentindo que devo perdoar. Tu és doido, tá ligado? Perdoa logo, maluco. Senão a tua vida não vai ser perdoada, tu vai para o inferno. Independente do tanto de dia que você passa na igreja. Você está entendendo o que é viver o Evangelho? É mais do que ensinar o Evangelho. É mais do que saber o que está lendo. É praticar o que o Senhor pratique. Amém? Amém? Bom, então Paulo é devedor a todos. Até o fim da vida ele se portava como alguém que devia. E aqui tem duas classes de pessoas, como eu falei. Tem os que não reconheceram Deus, né? Nem o seu amor, não quiseram. E aqueles que não obedecem ao Evangelho do Senhor. Então Paulo se fez, ele diz: eu me fiz de tudo para ver se alcançava alguns. Porque Paulo conhece o amor de Deus, mas conhece também a ira.
Senhor vai manifestar a ira dele. Amém? Em outro lugar diz assim: consideremos a bondade e a severidade de Deus. A gente só quer considerar as coisas boas, né? Bom, voltemos a Romanos 17. Essa justiça que é revelada no Evangelho, diz lá que é de fé em fé, é algo progressivo, é passo a passo. Essa é a justiça de Deus. E nada que vem de Deus você pode receber, assimilar, entender, se não for pela fé. Inclusive, Paulo fala do conceito de fé, ele diz que é necessário que você tenha fé para se aproximar de Deus. Ele se torna galardoador do seu gosto, mas é Deus, né? Bom, sem fé é impossível agradar a Deus. Lá na carta dos está escrito. Amém, meus amados? Amém? Amém? Então, tem assim 1500 textos para você entender aqui sobre esse negócio, mas não vou ler aqui não. Essa justiça é pela fé. Nessa mesma carta, Paulo diz que nós fomos chamados à obediência da fé. Amém? Fé em fé. O que é a fé? Alguém sabe dizer e algo aí? É o firme de... Qual é a noção? Fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que ainda não estou vendo. Mas aqui está falando de uma outra coisa. Está falando de uma fé que é comum a todos. Você aceitou a fé, é o momento em que você está sendo santificado, transformado em mais semelhança de Jesus. E você nunca vai ser nem sequer parecido com Ele, só pelo fato de ter estudado e estar ensinando o Evangelho. Eu só me torno parecido com Ele quando eu começo a ser igual participante das atitudes dele. Quem está entendendo? Isso só acontece quando você começa a praticar. Pratique o Evangelho. Quem é torto vai sair fora de você. Quem quer andar livremente, de qualquer forma, vai te isolar também. Vão zombar de você quando você fizer o que é sério. Porque você tem um testemunho interior. O Espírito Santo de Deus diz para você: não faça isso. Você com vergonha muitas vezes, mas aqui meus amigos. Tem hora que você tem que parar para virar para amiguinho, coleguinha, e dizer: ei, coleguinha, vai dar não. Porque o Senhor falou que era glória para ele, não, acabou. Fique você nas suas obediências aí. Quando tiver que pagar a conta, você paga sozinho. Eu sei o que eu estou fazendo. Não é meu amigo, não sou, mas para isso aí não. Tem valores que eu não negocio não. Um deles é a obediência. Amém? Amém? Recebe o comando do Senhor e sai fora. Então, queridos, quando a Bíblia fala de obras da fé, tem obras da lei, tem obras mortas, tem vários tipos de obras na Bíblia, viu? Mas eu queria que vocês entendessem, na segunda parte aqui, quando fala de obras da fé, tem gente que acha que a obra da fé é só as boas obras. Tem que ter o seu espírito. No Brasil eu não conheço uma instituição que faça mais caridade do que os espíritos. Mas no meu conceito de fé, se eu estiver errado, é um problema meu. Nem Deus é salvo. Pela caridade dele não pode ser salvo. Pelo que está escrito em Efésios 2, do 8 ao 10. É pela graça que sois mediante a fé, isso não vem de vós, amor de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Para qual a percepção? Aí, eu não tenho o dever de fazer obras? É claro que eu tenho. São boas obras. O versículo 10, como é que diz aí? Efésios 2, 10, por favor. Feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Certo. Essas aí são boas obras. Ainda não são as obras da fé, não. As boas obras são obras. É aquilo que eu faço em favor de alguém que está precisando. Alguém está necessitado. A boa obra é. Mas a obra da fé é diferente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 17 e 18 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, tudo se fez? No verso 18 diz o quê? Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou e nos deu o quê? Nos deu o quê? O que é isso aqui? Ministério é serviço. Você e eu temos um serviço. Lembra que eu falei que nós temos um dever, temos uma dívida? Temos um ministério. Quem aqui já foi reconciliado com Deus mediante Cristo Jesus? Faça assim: eu. Você tem um dever, tem uma dívida, tem um ministério. É o ministério da reconciliação. Como é que você faz isso? Vai pregar o evangelho, irmão. Cara, não.
Ah, mas fulano me conhece, fica aqui perto, ele vai apontar meus erros. Não é problema meu, não. Não é problema de Jesus, não é de Deus, se conserva. Mas enquanto você vai esperar consertar a sua vida toda para anunciar, onde é que você vai anunciar? Quando você for infalível, quando você estiver na glória, o corpo transformado, sem nenhum pecado, aí você vai querer anunciar lá no céu. Quando chegar lá você vai querer anunciar. Você vai querer desenvolver esse ministério lá no céu. Não, irmão. Tem gente que não tem um milésimo do caráter que você tem, que pode anunciar esse ministério. Inclusive, na volta de Jesus, ele vai ouvir pessoas que disseram: ei, eu assumi bem meu ministério da reconciliação, preguei, cuidei, você demônio, eu fiz, sabe, eu afundei igrejas. Mas você continua praticando a iniquidade, não tem nada contigo, passa. Bicho ruim das costas da outra. Infeliz. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aí? Amém. E você, aqui achando que tem que ser perfeito para poder assumir esse ministério. Isso é uma vergonha. Não faz isso, não, pelo amor de Deus. Amém? Efésios 1:4, por favor. Efésios 1:4. Vamos lá. Como é que diz? Assim como nos escolheram nele, antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém. Olha, Efésios 4:24. É para você identificar o que é boas obras. Efésios 4:24. Vamos lá. Já achou aí? E vos revestais do novo homem, criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Tito 2,14. O que é boa obra, irmãos? Tito 2,14. A si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar, para si mesmo, como exclusivamente zeloso de boas obras. Mais um, Hebreus 3,4. Vocês têm que entender o que é, que obra de fé é essa. Hebreus 3,4. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. A obra da fé é algo que só é feito pela fé. Não está na minha força. A pessoa diz: o fulano não tem fé. Ou diz: o fulano não tem fé demais. A sua fé pode ser vista, pelo que disse Tiago, viu? O Tiago, irmão de Jesus, ele chegou a falar, capítulo 2, versos 17 e 18. Alguém vai dizer que tem fé, diz que não tem, não sei o quê. Ele diz: olha, me mostre a sua fé sem obra, que eu, pelas obras que eu estou fazendo, eu vou mostrar a minha fé. A fé pode ser vista pelas obras que eu faço, mas tem que ser obras da fé. Obras da fé. A justiça de Deus que é revelada no Evangelho, por mim e por você, em mim e em você, é revelada de fé em fé. Você não pode estar do tamanho que você estava quando você ouviu sobre Jesus a primeira vez, não. Você tem que ter crescido de alguma forma. Você está crescendo de fé em fé ou você está estagnado em fé? Não, mas eu estou em fé, mas não deu um passo. Não cresceu um milímetro. Misericórdia, irmãos. Amém? Eu quero concluir. Se você observar Tiago 2:17 até o 19, ele faz até um questionamento no 19. Se você crê que só existe um Deus, todos creem nisso, se estremecem. Então essa fé de você só saber que Deus existe, e que vai acontecer muita coisa, irmãos, ela não é válida não, irmãos. Se acorda aí para a realidade. Se acorda. Espera. A sua fé tem que ser operante. Mais do que vir ao culto uma vez por semana, participar, ter um discípulo lá, uma coisa e outra, entrega isso aí é tudo obra de religião. Não é obra da fé. A obra da fé é você combatendo com o seu demônio todo dia, para dar lugar para aquilo que Deus está criando em você, está gerando em você. Isso é obra da fé. Amém? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Amém. Como é que uma pessoa ruim do jeito que eu sou
vai ser transformado em imagem e semelhança do Filho de Deus. Diga. Se não for pela fé.